Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, ao lermos alguns salmos, nós podemos nos perguntar por que o salmista os estruturou de determinada maneira. Por que incluiu certos assuntos e qual é a relação entre as diferentes partes do salmo? Sim, há uma poesia gloriosa nesse salmo, Salmo 65. E encontramos as palavras que nós precisamos para louvar a Deus, razões para fazer isso. Somos encorajados pela mensagem do Salmo. Nossos corações se elevam ao nosso Criador e Senhor. Mas um salmo, como esse salmo que estamos considerando essa noite, Salmo 65, pode nos levar a pensar que alguns salmos são apenas manifestações aleatórias de louvor, que não há neles uma estrutura significativa. Você pode ter pensado assim sobre o Salmo 65 quando lemos ou quando leu antes. Davi começa falando sobre o relacionamento entre o Senhor e seu povo. Ele fala sobre o perdão dos pecados, ele fala sobre o cumprimento de votos, sobre a adoração na casa do Senhor. Mas então ele continua falando sobre o poder de Deus, sobre o que nós consideramos ser forças naturais, os mares, as montanhas, as ondas do mar. E depois disso ele parece mudar de direção novamente, na terceira parte do Salmo, e ele fala sobre como o Senhor concede fertilidade à terra. Há três partes, três seções distintas nesse Salmo: versículos de 1 a 4, versículos de 5 a 8 e versículos de 9 a 13. E quando você percebe que são seções distintas, você pode entender que não se trata apenas de um derramamento aleatório de louvor a Deus. As seções são distintas, as partes são distintas umas das outras, mas também estão interligadas, estão unidas. Na primeira seção, Deus está presente em seu templo, em Sião. Nós vemos isso no primeiro e no último versículo da sessão. Na segunda parte, Deus se revela até aos confins da terra, do Oriente ao Ocidente. E nós vemos isso também no primeiro e no último versículo dessa parte. E depois, na última parte do Salmo, nós vemos a presença de Deus nos campos, nas colinas, nos prados, nos vales. Ele está fornecendo tudo o que é necessário para as colheitas prosperarem. É uma imagem de vida, uma imagem de abundância, de fertilidade. Tudo é obra de Deus. Portanto, esse salmo inclui três seções em três locais: o templo, os confins da terra e a fazenda, podemos dizer, onde o alimento é produzido, onde a vida é dada pelo Senhor. Três seções, três locais. Em cada local é o Senhor que fica no centro. No primeiro local, no templo, ele ouve a oração e ele recebe a adoração. Ele recebe os pecadores arrependidos, ele perdoa suas transgressões. Sua presença, a presença do Deus fiel da aliança, que ama, que cuida do seu povo, leva os pecadores a buscá-lo, adorá-lo, cumprir seus votos para com ele. Na segunda parte do Salmo, ele é a esperança dos confins da terra. Seu poder, sua força, sobre as montanhas, sobre as ondas dos mares, levam os habitantes dos confins da terra a temer diante dele. Mas esse temor não é o mero terror diante do poder inspirador de Deus.
que faz os mares rugirem, as montanhas se ergueram. Esse temor é acompanhado de exultação e alegria. Na terceira parte do Salmo é o mundo criado e cultivado que se alegra, exulta de alegria e canta. E tudo isso é resultado da obra do Senhor, mais uma vez. Ele visita a terra, ele rega a terra, ele enriquece a terra, ele faz os rios correrem com água em abundância, ele prepara o cereal, ele rega os sulcos, as fileiras onde a semente é plantada pelo homem. Ele alisa os terrenos acidentados, os amacia com chuva, essa chuva leve, e ele provê abundantemente para os pastos do deserto. E tudo isso, do início ao fim, leva a bênção, e toda a terra louva ao Senhor, até mesmo a criação inanimada. Para resumir, nós podemos interpretar esse salmo como um salmo de ação de graças, ações de graças, especialmente destinado a ser cantado no dia da colheita. O povo de Deus lhe dá graças porque Ele coroou o ano com a sua abundância. Ele os proveu nessa abundância. Graciosamente Ele deu ao seu povo tudo o que precisavam e muito mais uma vez aquela palavra, abundância. Eles, com certeza, eles trabalharam arduamente. Os sulcos e as outras partes dos pastos e dos campos são obra de homem. A terra é preparada por mãos humanas e a semente é plantada por homens, mas o Senhor é quem provê. Aquele que habita em Sião, que Ele habita no meio do seu povo, no templo, aquele cujo poder majestoso governa os montes e os mares, o oriente e o ocidente, os confins da terra, é quem cria, direciona, guia todas as condições para uma colheita farta. Davi está proclamando aqui: este é nosso Deus, este é nosso Deus pactual, nosso Senhor. Nós proclamamos quando nós cantamos esse salmo, quando nós oramos usando as palavras desse salmo, e quando nós fazemos das palavras desse salmo nossas próprias palavras. Ele é o Deus do templo, Ele é o Deus que nos trata com sua graça em nossa vida espiritual. Ele é o Deus dos confins da terra, que em seu poder criador providencial sustenta e controla as forças mais poderosas, que nós chamamos forças naturais, ou forças da natureza, que na verdade são forças de Deus. Ele é o Deus dos campos, do agricultor, do fazendeiro, que providencia a chuva no devido tempo, no tempo certo, que dá fertilidade ao solo para que as colheitas cresçam, e alimenta o seu povo, mais uma vez, em abundância. Assim, vocês agora sabem que Salmo 65 contém 3 partes. Mas essas 3 partes caminham juntas. Essas partes não estão separadas umas das outras. Todas estão interligadas. O físico não é separado do assim chamado espiritual. As bênçãos terrenas não estão separadas das bênçãos celestiais. A graciosa aceitação do povo por Deus em adoração não pode ser dividida, separada do seu poder majestoso sobre os montes e sobre os mares,
nem da sua providência, a sua bênção sobre o trabalho das mãos do seu povo. Não podemos dividir essas coisas, não devemos. Tudo é um só, tudo está unido. A bênção do Senhor sobre a terra está ligada à sua graciosa presença com seu povo, e a sua autoridade sobre os confins da terra está ligada às duas coisas. Ele demonstra o quê? Ele demonstra a sua fidelidade à sua aliança, em cumprimento das suas promessas. Essas são as promessas da aliança que Deus, o Senhor, proclama ao seu povo, em Deuteronômio capítulo 28. Vamos abrir nossas Bíblias a esse capítulo, Deuteronômio 28. E podemos pensar, ao ler esses primeiros versículos desse capítulo, podemos pensar especificamente nos versículos 3 a 5, 8, versículos 11, 12. Deuteronômio 28. Começando o versículo 1: Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Agora versículo 8: O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros de tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. E finalmente, versículos 11 e 12: O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Então essas, irmãos, são as bênçãos que Deus derrama sobre aqueles que guardam fielmente a sua aliança. O Senhor diz isso, Ele diz: se vocês obedecerem fielmente a minha voz, se tiverem cuidado de cumprir todos os meus mandamentos que hoje lhes ordeno, certamente os cumprirei. Vocês podem confiar em mim, 100%. Vocês podem confiar em mim, Deus diz, o Senhor diz, para manter a minha aliança com a criação. A promessa que Ele fez a Noé, com toda a criação, em Gênesis capítulo 8, e versículo 22: Enquanto a terra durar, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Podem confiar nisso. E o Senhor diz também: vocês podem confiar em mim para derramar as bênçãos da minha aliança sobre vocês, contanto que permaneçam fiéis a mim, contanto que andem nos meus caminhos, contanto que andem humildemente diante de mim como o seu Deus, contanto que continuem a ser fiéis a mim, como um filho é fiel ao seu pai. Mas, irmãos, ao considerarmos os Salmos, precisamos pensar no lugar dos Salmos na história da redenção. E ao pensarmos em como aplicamos esse Salmo a nós mesmos, como crentes, nós vivemos após a encarnação do Senhor Jesus Cristo, obviamente, nós somos crentes da nova aliança.
Davi, o salmista, ele obviamente viveu sob a antiga aliança. Então ainda podemos aplicar essas bênçãos terrenas, essas bênçãos físicas, bênçãos tão ligadas a este mundo, ainda podemos aplicar essas bênçãos a nós mesmos? Ou, sob a nova aliança, em Cristo, todas essas bênçãos agora estão espiritualizadas? Muitas pessoas pensam assim. As bênçãos da antiga aliança eram bênçãos físicas, bênçãos dessa terra, mas as bênçãos da nova aliança são espirituais. Deus prometeu fertilidade, Ele prometeu abundância às pessoas que foram fiéis à antiga aliança, mas agora, dizem eles, as bênçãos são estritamente espirituais, e tudo o que era físico, mais básico, podemos dizer, mais primitivo, desapareceu. Mas será que isso é realmente a verdade? Como eu disse, muitas pessoas pensam que não. Muitos cristãos passaram a acreditar que a história é basicamente aleatória. Você pode experimentar as ricas bênçãos descritas nesse salmo ou não, mas você não pode esperar ser abençoado materialmente por Deus como um fiel guardião, obediente à sua aliança. Novamente, a nova aliança se tornou algo estritamente espiritual, estritamente, podemos dizer, transcendental, em contraste com a aliança terrena feita com nossos antepassados. Mas não era nisso que o reformador João Calvino acreditava, e nós também não deveríamos. Em seus sermões sobre as bênçãos e maldições da aliança, Deuteronômio 27 e 28, João Calvino disse que nós, crentes da nova aliança, nós precisamos lembrar de como o Senhor promete nos abençoar, se ouvirmos a sua voz. Ele disse isso. Isso deve ser aplicado a todas as áreas da nossa vida. Quando alguém deseja prosperar, quando quer usar seu esforço no serviço de Deus, quando ele quer obter alguma graça de Deus, para que possa honrá-lo em seu trabalho, no que produz, esse cristão precisa pensar assim: Senhor, eu sou teu, eu pertenço a ti, faze de mim o que quiseres, eis-me aqui, pronto para te obedecer. É por aqui que nós precisamos começar, se quisermos que Deus nos guie e crie em nós a disposição para servi-lo, para que suas bênçãos se manifestem e desçam sobre nós. Calvino diz. Deus não esquece de nada. Ele quer que percebamos sua infinita bondade, pois diz que cuidará até das nossas menores preocupações. Vemos que Deus vai aos nossos currais, aos estábulos do nosso gado e dos nossos bois, e vai aos nossos campos e cuida de todas as outras coisas também. Já que o vemos cuidar dessas coisas, Calvino diz, que são insignificantes, não deveríamos ser levados ainda mais a honrá-lo e a magnificar a sua generosidade? E o reformador ele conclui assim, dessa forma: concluamos então que quando Deus diz que nos abençoará com os frutos das árvores, que abençoará nosso gado, e certo que Ele não se esqueça, é certo que Ele não se esquecerá do principal, já que Ele cuida de nós em todas essas coisas. Esquecer-se de nossas almas
que Ele criou a sua imagem e semelhança, que Ele tão preciosamente resgatou com o sangue sagrado do seu Filho? Ele vai esquecer isso? Certamente que não. Meus amados irmãos, aqui nisso nós vemos como todas as partes, as 3 partes do Salmo 65 se encaixam. O Senhor é quem perdoa nossas transgressões, mas esse Senhor que perdoa nossos pecados é o Senhor que nos provê em abundância. Não buscamos essa abundância por si só, como um fim em si, porque queremos uma vida boa, porque queremos apenas ter sucesso, experimentar sucesso nesse mundo, nessa vida, aproveitar a vida ao máximo, evitando o sofrimento sempre que for possível. E não fazemos dessas coisas o centro, o fundamento da nossa vida, e nossa vida de fé especialmente, imaginando que Deus vai nos recompensar por nossa fidelidade, nos dando coisas boas, bons presentes, e obedecendo porque queremos essas coisas boas. Nós precisamos buscar o Senhor porque o amamos, porque confiamos nele, porque sabemos muito bem da sua palavra, da nossa experiência, que Ele é compassivo, Ele é misericordioso, tardio em irar-se e abundante em amor e fidelidade. E precisamos buscar a sua bênção sobre o trabalho das nossas mãos, não porque nós queremos receber uma boa reputação com outras pessoas, não porque nós queremos nos enriquecer, não porque nós queremos fama, nós queremos fortuna e tudo o que vem com essas coisas. Nós precisamos buscar a bênção do Senhor sobre o nosso trabalho, o tipo de sucesso que advém da obediência fiel, porque queremos glorificar nosso Deus ainda mais. Porque eu quero essa bênção, como Calvino disse, para que eu possa, no meu trabalho, louvar a Ele e proclamar a riqueza, a bondade do nosso Deus. Mas, irmãos, nós precisamos pensar em tudo isso, em termos da nossa renovação à imagem de Deus, na maneira como nós somos renovados em Cristo e capacitados para cumprir o mandato de domínio que Deus deu ao nosso primeiro pai, Adão. Nós queremos que o seu reino venha. Nós sabemos que as profecias da Escritura, as promessas da Escritura são firmes, que os confins da terra se alegrarão no Senhor, exultarão nele, como esse salmo diz claramente. E queremos que Deus nos use com esse fim para realizar isso, não para esperar que Ele haja passivamente, mas para fazermos parte disso. E quando pensamos para onde a história está caminhando, progredindo, no que Deus está realizando no meio do seu povo e por meio do seu povo, não podemos duvidar de que, se os nossos corações estiverem no lugar certo, Deus vai nos abençoar, porque é por meio dessa bênção sobre nós, sobre o seu povo, e do nosso uso alegre, agradecido, fiel dessas bênçãos, que Ele cumpre os seus planos para a vinda do seu reino em toda a sua plenitude. Vamos voltar à passagem de João Calvino, o reformador, que eu citei anteriormente, para refletirmos sobre onde tudo isso deve começar.
tudo isso começa com uma atitude do coração, a atitude do adorador nos primeiros versículos de Salmo 65. É uma atitude que diz, mais uma vez: Senhor, eu pertenço a Ti, faze de mim o que quiseres, eis-me aqui, Senhor, pronto para Te obedecer. É nosso ponto de partida. Meus irmãos, minhas irmãs, nós conhecemos, não é, a graça de Deus, nós conhecemos essa graça pessoalmente, experimentamos com o corpo, individualmente. Nós recebemos, somos destinatários dessa graça desde o início da nossa vida. Nós conhecemos a fidelidade do Senhor. Ele provou essa fidelidade repetidas vezes, constantemente ao longo da nossa vida, e de maneira mais grandiosa, quando Ele enviou o Seu Filho amado, Seu Filho unigênito, a esse mundo, para trazer a salvação que Ele prometeu. Nós experimentamos a Sua presença, nós recebemos as Suas preciosas promessas. Nós precisamos nos apegar a essas promessas, precisamos confiar nessas promessas, precisamos responder a essas promessas com fé. E fé, isso significa dizer aquelas palavras que João Calvino escreveu há tanto tempo, e tornar essas palavras nossas próprias palavras: Senhor, eu sou Teu, faz de mim o que quiseres, eis-me aqui, pronto para obedecer. E ao fazer isso, irmãos, nós podemos ter certeza: em Sião, o Seu templo santo, Ele ouvirá nossas orações, quando nós vamos para Ele para pedir perdão das nossas transgressões, nossos pecados, nossos delitos, nossa rebelião contra Ele. Ele vai ouvir essas orações, Ele vai abençoar graciosamente os votos que nós cumprimos, votos que Ele mesmo nos permitiu a fazer, votos que Ele mesmo nos capacita a guardar. Como nós podemos guardar um voto que nós fazemos? O voto da membresia na igreja, o voto da confissão da fé, o voto do batismo. Como nós podemos cumprir o que nós dizemos? É somente em Deus. Nós podemos ter certeza de que Seu poder sobre toda a criação será poder usado para nosso benefício. Podemos ter certeza de que Ele vai se lembrar da Sua aliança com o dia, com a noite, com as estações, as temporadas, com toda a ordem da criação. Ele vai se lembrar disso. E podemos ter certeza, podemos ter confiança absoluta de que Ele vai abençoar o trabalho, os esforços das nossas mãos. Talvez, com certeza, de fato, não estamos plantando colheitas, e nós não estamos nos alegrando com uma colheita literal de grãos e cereais. Mas em qualquer trabalho que nós fazemos, quando fazemos com todas essas coisas, essas realidades enchendo o nosso coração, nós podemos ter certeza, e nós podemos ter absoluta certeza, irmãos, de que as bênçãos do Senhor serão derramadas sobre nós. E se essas bênçãos são certas, essas bênçãos físicas, que pessoas denegram, dizendo: essas coisas são coisas terrenas, coisas desse mundo, não são espirituais, não são coisas santas, abençoadas, etéreas. Se Deus nos abençoa dessa maneira, com todas essas coisas físicas, se essas bênçãos são certas, quanto mais certa
é a maior bênção de todas, o dom da vida eterna. A bênção de paz com Deus, a bênção do perdão dos pecados, a bênção da justiça eterna e da alegria eterna, uma eternidade passada, vivida na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na presença de amor. Meus irmãos, o Senhor coroa o ano com a sua bênção. Ele rega a terra, Ele nos provê abundantemente. Demos-lhe graças e subamos ao Monte Sião para cumprir os nossos votos para com Ele e buscar a sua face em oração, hoje e todos os dias da nossa vida. Amém. Amém. Oremos.